Bom dia, pessoal. Hoje, em mais um episódio no Joga na Roda, nós vamos falar um pouquinho sobre Paranaguá. E aqui eu vou trazer com vocês o pessoal que vamos conversar juntos. Temos o Logan, por exemplo, a Victoria, a Bianca e a Manu. Bom, e como a gente vai falar um pouquinho assim do contexto de Paranaguá e um pouquinho também da arquitetura, eu já vou começando a nossa conversa com uma pergunta de o que vocês acham que é, assim, Paranaguá? O que vocês pensam quando eu digo Paranaguá? Bom, primeiro quando a gente pensa em Paranaguá, a gente tem que lembrar também que ela estava inserida em um contexto. Ela estava inserida num momento. E daí vem uma questão que tem que vir antes até do que a gente pensa em Paranaguá. Que é o quê? Quando nós pensamos em Paranaguá, qual era o contexto que Paranaguá tinha? Uhum. E daí a gente pegou um artigo com as... Com a Nardes e a Castells. A Nardes e a Cassius, que elas trazem uma definição. Você tem aí a definição? Tenho. Vitória, por favor. Bom, o centro histórico, primeiramente, bom dia pra gente. O centro histórico ele não pode ser compreendido somente ou prioritariamente como uma passagem de contemplação. Então, ele vai muito além do que aquilo que é visualmente bonito. Então, a gente tem que também imaginar que as ações preservacionistas devem considerar o caráter dinâmico e vívido desse ambiente urbano. Então, a gente tem que conservar o centro histórico, porém, tem que ter a continuidade do contemporâneo. Então, a gente vai trazer, sim, a parte contemporânea, mas preservar o antigo. Tanto é que elas trazem abrigando os usos tradicionais e constantemente se adaptando às novidades contemporâneas. E pra você, Bianca, o que você pensa, assim, quando eu digo Paranaguá? Um pouco da arquitetura, mas principalmente do porto e como ele influenciou a Paranaguá ficar conhecida. Uhum. E você, Manu? Então, eu também acho que penso no porto, né? Geralmente, quando a gente pensa em Paranaguá, a coisa mais emblemática é o porto e essas coisas. Então, acho que é o que a maioria das pessoas pensam quando vem a palavra Paranaguá na mente é logo o porto de Paranaguá, né? Ah, sim, entendo. E também até trazendo logo um pouco do contexto também, é porque num dos arquivos que a gente trouxe, também falava essa questão que, em relação à população que lá tinha, a maior parte eram escravos. Então, assim, o desenvolvimento também foi gerado muito pela mão de obra escrava e por pessoas, assim, extremamente que necessitavam de um grão de comida e estavam lá ajudando também. Muitas famílias trabalhavam apenas com uma refeição, elas trabalhavam por comida, o que também pode ser considerado, na definição que a gente tem hoje, como uma situação de escravidão. Ou uma vida de subsistência, talvez caberia melhor no contexto de Paranaguá. Então, Paranaguá tinha, como a Lívia disse, eles tinham uma população majoritariamente escrava. Era o pessoal que trabalhava na questão de embarque e desembarque de produtos, além de morar em uma região um pouco mais periférica da cidade, que se desenvolvia também pela questão da pesca, questões econômicas. Posso. Falando um pouco sobre o artigo que nem o pessoal trouxe sobre a rede de tráfico, no artigo Porto de Paranaguá, entre laços históricos e configuração territorial, é feita a afirmação, sim, que a consolidação de Paranaguá enquanto cidade só se deu por conta dessa rede comercial do tráfico de escravos. Eu acho que é um ponto realmente muito importante a gente citar também como que um quinto ou um terço? Um quinto Da população era escrava, e a cidade só se consolidou por conta desse tráfico, né? A gente tem essa afirmação no nosso artigo. Uma coisa também muito interessante é lembrar que os nossos artigos eles sempre ficam comparando entre a cidade de Paranaguá e a cidade de Curitiba, porque a capital do estado era o maior referencial que nós tínhamos. Nós tínhamos populações muito semelhantes. Uma população que gerava em torno de 6.500 pessoas fixas a 7.000. Era um contexto muito parecido na questão populacional. A gente tinha isso. O que nós tínhamos diferente era a disposição dessas pessoas. A questão arquitetônica da cidade, como que elas trabalhavam e a questão da alimentação, que eles tinham algumas questões graças ao porto que nós não temos. Como, por exemplo, eles vão ter um período que eles vão trabalhar bastante com a erva mate. Uhum. A erva mate, por ser um produto fácil de transportar, de grande quantidade e na época de alto valor agregado. Traduzindo, você conseguia ganhar bastante com pouco e além
tendo isso como transporte, enfim, se tornou meio de subsistência de Paranaguá por muito tempo. Foi uma dos principais carros econômicos que Paranaguá teve por muitos períodos. Porém, a gente também teve outros como... Bom, uma coisa também que eu achei pertinente até comentar aqui na nossa roda é que o Logan falou na questão da disposição também, que tanto Paranaguá quanto Curitiba teve. E um dos artigos que a gente trouxe fala justamente sobre a questão que o mercado de Paranaguá foi criado e foi inaugurado primeiro que o de Curitiba, que antigamente era a província de Curitiba. Então, assim, realmente condiz muito com o que o Logan fala, porque mostra realmente essa disponibilidade que as pessoas tinham e também essa força de vontade, né? Vamos fazer, não vamos fazer. Curitiba ficou um pouquinho para trás enquanto é isso. E Paranaguá já estava na frente nessa questão da arquitetura. E uma outra curiosidade em relação ao mercado, ou melhor, a praça do mercado de Paranaguá, é que ela foi uma das primeiras obras com características neoclássicas em Paranaguá. Então, assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais do mercado num contexto generalizado mais pra frente. Mas, basicamente, o mercado ele ficava próximo também do porto, que era uma forma de facilitar ali a chegada dos alimentos e das coisas, assim, no geral, né? Dos produtos. Especiarias, Isso, como nós tínhamos, exatamente. o nosso artigo cita também que eles traziam muitas das cores que a China tinha. Sim. Trazia a questão dos Estados Unidos, que era como um grande exportador de alguns produtos e revendedor também que ele traz. Uhum. Ele chega a comentar sobre a questão do chá, que nós tínhamos a erva mate aqui, que nós distribuíamos por sermos um dos fornecedores. Porém, eles também ressaltam que nós recebíamos muitas coisas. Sejam elas animais, como os peixes principalmente, porque é uma base econômica da região, como também produtos em geral. Como a gente citou aqui, eles trazem as cores da China. A China, por ter esse desenvolvimento na questão de cores, de artifícios ligados à questão cosmética e à questão de manufatura de novos produtos, eles trazem as cores para cá e que são distribuídas depois para o Brasil afora. Porém, tendo como intermediário o Porto de Paranaguá. Sim, e até vou frisar mais um pouquinho na questão dos produtos importados, né, que vieram lá de fora. Tem aqui também um trechinho, que eu até vou ler porque é muita informação, que é assim, alguns produtos que eram até divulgados eram sutashis de lã, não sei o que é sutashi, gente. A questão da perfumarias, toalhas de linho, agulhas de tricô, o pós da China para as inglesas, queijo do reino, vinho do Porto, cerveja inglesa, banha e outros produtos importados, né? Uma lista, assim, enorme. Eu acho que é só importante a gente fazer esse entrelace, que a gente trouxe artigos que trazem diversos pontos de vista diferentes, que ele traz assim, que apesar dessa diversificação econômica do mercado, a cidade apresenta uma dependência do porto. Uhum. Então ele até traz aqui que apesar da dependência econômica em relação ao porto, a dimensão da relação da cidade portuária, ela torna-se um município que tem um menor poder de influência. Então a cidade em si, tirando o porto, ela não tem uma influência tão grande no mercado, ela é extremamente dependente do porto. Então, eu acho interessante a gente trazer que teve essa diversificação de mercado, mas que a cidade ainda... Mas era graças ao porto. Graças ao que porto. sem porto também já era. Exatamente. Eles tentaram ter um desligamento ou algumas práticas que eles trazem no artigo. Porém, como eles eram uma cidade que vivia à base do porto, ela vivia à base de trazer especiarias, era a maior fonte econômica ainda hoje da cidade, não teve como ter esse desligamento do porto. Exatamente. E até um trechinho rapidinho que a gente traz num outro artigo ainda, a gente resolveu trabalhar com 3 artigos, esse do contexto urbano como paisagem cultural, que ele fala que a configuração urbana atual de Paranaguá deriva de interações conflituosas e harmônicas entre diversas culturas ali estabelecidas e a relação da cidade com o Rio Iberê e a Baía de Paranaguá. Então, gente, fazendo um gancho, então, como eu disse, sobre a relação dialética entre o porto e a cidade, a gente mostra uma concentração comercial em um único edifício. E aí a gente acha muito interessante trazer a citação do Murilo Marx, que ele diz o seguinte: geralmente,
De banda e na borda da cidade, vieram os mercadores enriquecer o cenário existente, com prédios singelos de madeira ou de alvenaria, com simples coberturas ou pátios fechados, com construções mais audaciosas, e introduzir entre os materiais empregos o ferro e o vidro. São todos símbolos da ação reguladora do Estado e da responsabilidade para com o abastecimento de uma gente citadinha, que não planta o que come. E linkando muito sobre essa fala do Murilo, a gente também tem que pensar que, assim, não era só um puro caos, tanto a organização do mercado quanto na praça, que também até envolve o porto. Mas sim, chegou um certo momento que eles falaram, tá, a gente tem que criar uma profissão ali, e pensaram no fiscal da praça, né, guarda da praça. E ele basicamente ficava responsável em administrar ali, né, caso acontecesse alguma desordem, de fato, organizar as coisas, deixar tudo ordenado, mas ele também tinha uma ação que era também de averiguar a questão dos produtos que vendiam, tanto na praça quanto no mercado, de uma forma mais minuciosa, e também cobrar, né, imposto. Não sei se eu posso chamar impostos, cobrar uma Eram coisa impostos pra... porque era uma porcentagem que deveria ser entregue ao governo. Ele era Isso, responsável por cobrar essa isso. parte. Aí meu Deus, ele ficava encarregado em fazer essa administração geral, já que, né, ninguém queria, e criaram uma profissão ali pra isso. E assim, ele também cobrava aluguel de casinhas, de estabelecimentos, de podemos dizer estabelecimentos e das casinhas também. E assim, em relação a um guarda da praça, a gente achou interessante comentar pra deixar claro que não era só um puro caos. Chegava qualquer um e roubava alguma coisa e pronto, acabou. Não, existia uma organização. Eles tentavam criar uma organização ali nesse... Que o texto ressalta também é dizer que existia um caso de corrupção Com os guardas. com esses guardas. Por quê? Porque era uma pessoa responsável por uma profissão que envolvia muita coisa, que é o recolhimento de impostos, era o recolhimento de mercadorias, a retirada de mercadorias caso fossem consideradas não condizentes com o que se dizia. Então a gente teve muito caso que até o autor pega... Vocês conseguem olhar aqui, por favor? Do valor de... Pensa, o valor médio que era arrecadado era de 970 mil condizente com o dinheiro da época. Porém, isso vezes 18, que eles colocam um gráfico no artigo trazendo uma proporção. Então, ele tinha uma proporção que este único fiscal lidava com toda uma questão de arrecadamento de impostos. Uma quantidade muito grande poderia ser desviada. E eles trazem algumas partes no texto dizendo que havia sim fiscais que eram acusados de corrupção nessas partes. Uma única pessoa responsável por tanta coisa assim é muito fácil, né? Exato. Muito simples você chegar e falar, vou pegar um aqui pra mim. Porque você não tem uma gestão em cima também pra te fiscalizar. É muito mais fácil dar uma desviada assim no dinheiro. Então você mesmo se gere e se vigilia, né? Exatamente. Que você é o seu chefe, você é o intermediário, você também é o funcionário de você mesmo, né? Exatamente. Uma pessoa responsável por diversas funções. Muito mais fácil pegar um dinheirinho ali. Muito mais fácil. Bom, alguém ainda tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que seria bom a gente dar uma olhada no nosso chat, né? Pra Vamos ver se não tem no nenhuma chat. pergunta. Acho Vou muito olhar. importante. Deixa eu ver. Eu já tinha separado aqui antes uma pergunta da Ana Júlia. Ela mandou assim pra gente. Já ouvi falar sobre uma tal de lei de portos. O que é essa lei? Quem sabe dizer pra ela o que é essa lei de portos? Bom, Ana Júlia, eu acho que antes da gente falar sobre a nova lei de portos, a gente tem que falar sobre 1970, a implementação da política do corredor, tá? Paranaguá vai ter um posicionamento reforçado com essa política do corredor e, por consequentemente, aí a gente tem a nova lei de portos. O que vai ser essa nova lei de portos? Basicamente, ela vai fechar a empresa do Portobras e vai trazer, então, uma descentralização e uma promoção maior para a concorrência entre os portos. Porque antes era, imaginar, é igual a gente falou agora sobre os capitães, com o guardinha da praça. Guarda da praça. O guarda da praça. Imagina antes, você tem uma única pessoa para administrar tudo.
é muito fácil. Desvio, é muito fácil, vamos falar assim, uma má digestão também, porque ele sobrecarrega o sistema. Então, essa nova lei de portos, basicamente, ela vai dar liberdade e, entre aspas, uma autonomia para os outros portos, dando uma maior livre concorrência, por assim dizer, para os portos. E também essa nova lei de portos, como a gente trouxe, vai trazer uma diversificação do mercado, principalmente na complexo de soja. Ele traz para a gente como farelo, grãos e óleo. Então, eu posso afirmar que esse desenvolvimento de Paranaguá veio por causa do capitalismo? Com certeza, porque a gente vê um aumento crescente do mercado, né? Quanto mais o mercado aumenta, a demanda aumenta. Então, se faz necessário que tenha uma maior administração. Como a gente viu, uma única pessoa não consegue mais gerir. O único porto não consegue mais gerir. Então, a gente com certeza consegue correlacionar com a questão do capitalismo. Porque no capitalismo a gente tem a questão cada vez mais do aumento do consumo, né? Então, Sim, eu acho que... Que é a mão invisível do mercado. O mercado Exatamente. dita como era a sociedade. Por isso que Paranaguá cresceu em base dos princípios capitalistas de mercado. A gente tem mais uma pergunta no chat também, da Julinha. Eu acho que é isso, porque tem um no meio do nome dela. Ela pergunta quando que entra esse potencial turístico de Paranaguá que a gente conhece hoje em dia? A gente que é mais aqui perto. Uhum. Com relação ao potencial turístico, veio na tentativa de Paranaguá descentralizar sua economia do porto. Uma das técnicas que é utilizada pelos governos quando a gente está tentando retirar um ponto específico, que é a sua dependência apenas de um setor econômico, você vai para outro, você tenta investir nos quesitos turísticos. Como Paranaguá é uma cidade portuária, tem a questão de comidas muito abrangente. Nós temos que lembrar que nós vamos ter a influência de uma população escrava, traduzindo. A gente vai ter uma diversificação muito grande de pratos. A gente vai ter tanto pratos que são com ideias simples, como pratos rebuscados, devido aos grandes comerciantes que nós tínhamos na época. Então a gente vai ter primeiro essa questão econômica que vai tentar descentralizar o porto, trazendo assim já algum agrado pelo quesito turístico do local. Eu acho que outro ponto também, o Logan frisou bastante a questão da comida, mas que nem a Lívia trouxe, a gente também tem a questão arquitetônica. Então a gente tem arquitetura neoclássica. Sim, é neoclássica. Né? E uma das primeiras obras. Uma das primeiras obras. Então, assim, a gente tem a presença de arquitetura também sobre a população escravizada, então a gente tem uma diversificação cultural muito grande, tanto em pratos quanto objetos, eu acredito, também, muitas provavelmente. Sim, provavelmente. Né, como talvez cestos ou até obras de arte. Então, eu acho que é mais nisso. Eu acho que a questão também nosso artigo traz é de potencializar mais, realmente, para tentar trazer essa descentralização, porque é realmente muito perigoso quando a sua maior demanda é só de uma área, né? O que acontece se essa área decair, né? Exato. Bom, gente, tem mais alguma pergunta no chat ou mais alguma coisa pra gente pôr aqui na nossa roda? Por aqui não. Por aqui também acho que todo mundo tá saindo daqui com muito aprendizado, né? Exato. Então, fala. Desculpa te Não, interromper, pode mas só falar. uma coisa que eu vi ali quando a gente começou, eles querem saber as referências dos artigos, onde que eles encontram. Então, as referências vão ficar na descrição do nosso vídeo e também no finalzinho do vídeo também vai ter uma telinha com as descrições dos nossos 3 artigos que a gente se baseou, que cada um fala de um ponto que a gente considera muito importante de Paranaguá de modo geral e também frisando até bem mesmo o Porto de Paranaguá, que é bem... Como é que eu posso usar o termo? Abrangente. Então, mais alguma pergunta ou mais alguma coisa? Potencial. Um grande potencial, Exato. concordo. E apenas uma coisa que a gente pode frisar sobre os nossos artigos, cada um deles buscou um tempo diferente de Paranaguá. sim. Por exemplo, um dos nossos artigos focou no segundo decânio do século XIX, que foi quando tem o surgimento de Paranaguá, seus primeiros índices de que vamos ter uma economia baseada em porto, por ser uma cidade portuária. Sim. Depois nós temos um que é do meio do século XX, que foca um pouco no meio do século XX, que daí já traz mais umas questões, e nós temos um que já é atual, de 1800,
1800 até a atualidade, trazendo mais um pouco de desenvolvimento. Então, esses 3 artigos nós pegamos, abrangeu bastante o período que Paranaguá teve, tanto no seu quesito econômico, quanto no seu quesito arquitetônico, como que ele funcionou durante o período, como foi a pergunta da nossa querida ouvinte. Então, gente, é isso. O nosso Joga na Roda fica por aqui. Espero que tenha sido um conteúdo interessante para vocês, que vocês de fato se interessem e procurem mais a respeito. Recomendo muito a leitura dos nossos arquivos, porque realmente são muito bons, são muito informativos e são muito rapidinhos. A leitura é uma leitura fluida. Então, assim, acho que é isso, gente. A gente se despede por aqui. E que fiquem todos bem. E até o próximo Joga na Roda. Até o próximo. Gratiluz a todos. E adeus.